Dinheiro, Mestres do Jogo, de Anthony Robbins. Seção 1. Bem-vindo à selva. A viagem começa com este primeiro passo. Capítulo 1. É o teu dinheiro, é a tua vida. Assuma o controle. O dinheiro é um bom criado, mas um péssimo patrão. Sir Francis Bacon. Dinheiro. Poucas palavras têm o poder de provocar emoções tão extremas. Muitos de nós recusam si mesmo a falar sobre dinheiro. Tal como a religião, o sexo ou a política, o tema é um tabu para se falar à mesa de jantar, e às vezes até mesmo no local de trabalho. Podemos até debater a situação econômica, mas falar pessoalmente de dinheiro é demais. É intensamente pessoal e gera desconforto. Pode fazer-se sentir culpado a quem o tem e envergonhado a quem não o tem. Mas o que significa, na realidade, dinheiro? Para alguns de nós, o dinheiro é crucial, mas não é fundamental. É simplesmente um meio, uma fonte de poder usada ao serviço dos outros e de uma vida bem vivida. Outros são consumidos por um apetite de dinheiro tão grande que os destrói a eles e a todos à sua volta. Alguns estão mesmo dispostos a prescindir de coisas que têm um valor muito maior, como a saúde, a família, o amor próprio e até mesmo a dignidade. No fundo, dinheiro é uma questão de poder. Todos nós vimos como o dinheiro pode ter o poder de criar ou de destruir, pode ser a base de um sonho ou estopim de uma guerra. O dinheiro pode ser usado como uma bênção ou como uma arma. Pode ser usado como a expressão do espírito de cada um, da sua criatividade, das suas ideias, mas também da sua frustração, da sua raiva, do seu ódio. Pode ser usado para influenciar governos ou indivíduos. Alguns casam-se por ele e depois descobrem que pagaram caro demais por isso. Mas todos sabemos que, de alguma forma, dinheiro é uma ilusão. Nos tempos atuais, o dinheiro já nem sequer é ouro ou papel. São apenas zeros e uns nos computadores dos bancos. O que é dinheiro, então? É algo que se transforma em qualquer outra coisa, como se fosse uma tela em branco, assumindo o sentido ou a emoção que quisemos projetar nela. No fim das contas, não é atrás de dinheiro que andamos. O que nós procuramos mesmo são os sentimentos ou as emoções que julgamos que o dinheiro pode nos dar. Pode ser liberdade, segurança, ajudar aqueles que amamos ou aqueles que necessitam. Pode ser ter uma escolha, pode ser nos fazer se sentir vivos. O dinheiro é, sem dúvida, uma das formas de transformar os nossos sonhos na realidade que vivemos. Mas se o dinheiro é apenas uma percepção, um conceito abstrato, quando ele não é suficiente, nós sentimos na pele, como sendo algo bem real. E uma coisa é certa: ou você usa o dinheiro, ou o dinheiro usará você. A forma como você lida com o dinheiro reflete a forma como você lida com o poder. É um castigo ou uma bênção, um jogo ou um fardo. Quando eu estava escolhendo o nome para este livro, algumas pessoas ficaram indignadas com a sugestão de que o dinheiro podia ser um jogo. Como podia usar um termo tão frívolo num assunto tão sério? Mas tenhamos os pés no chão. Como você vai ver nas páginas seguintes, a melhor forma de mudar a sua vida é encontrar pessoas que já tenham alcançado aquilo que você quer e depois copiar, ou como chamamos em PNL, modelar o seu comportamento. Você quer dominar suas finanças? Encontre alguém, um mestre de finanças, alguém que já tenha conseguido, e copie, modele a maneira dessa pessoa lidar com dinheiro e você terá encontrado o caminho para o poder sobre as finanças. Desde já eu posso te dizer que entrevistei algumas das pessoas mais ricas do mundo e que a maior parte delas considera o dinheiro como um jogo. Se não, por que razão elas trabalhariam de 10 a 12 horas por dia depois de terem alcançado milhões de dólares? E você há de se lembrar que nem todos os jogos são de azar. Os jogos são um reflexo da vida. Alguns ficam sentados nas bancadas, perdendo dinheiro, enquanto outros jogam só para ganhar.
Como é que você joga? Quero também te lembrar que este é um jogo que nem você, nem sua família pode se dar ao luxo de perder. O meu compromisso com você é o seguinte: se me acompanhares e seguires os 7 passos simples neste livro, os passos que foram compilados junto dos maiores jogadores financeiros do mundo, você e sua família vão vencer esse jogo e podem ganhar muito. Mas para ganhar você tem que conhecer as regras e aprender com aqueles que já dominam o jogo e possuem as melhores estratégias. A boa notícia é que você pode poupar anos de sua vida e em poucos minutos aprenderá a evitar as armadilhas e os atalhos para obter o sucesso duradouro. O setor financeiro geralmente trabalha para que este assunto seja visto como se fosse incrivelmente complexo. Mas, na verdade, a partir do momento em que se ultrapassar o choque do jargão inicial, tornar-se-á relativamente simples. Este livro é a sua oportunidade para deixar de ser uma mera peça de xadrez e se tornar um mestre no tabuleiro. Penso que você vai ficar bastante surpreso com o conhecimento que poderá transformar facilmente a sua vida financeira. Imagine como seria a sua vida se já dominasse esse jogo. E se o dinheiro não tivesse importância para você? Como você se sentiria se não tivesse ter de se preocupar em ir para um escritório todas as manhãs ou ter de pagar todas as contas ao final do mês? Como seria viver a sua vida seguindo suas próprias regras? O que significaria para você saber que tem a oportunidade de iniciar seu próprio negócio, ou que poderia comprar a casa dos teus sonhos, presentear seus pais, pagar a faculdade dos seus filhos e ter a liberdade de viajar pelo mundo? Como você viveria a sua vida se pudesse acordar todo dia sabendo que existe dinheiro mais que suficiente para pagar todas as suas despesas até o fim de sua vida? A verdade é que grande parte de nós continuaria trabalhando porque foi dessa forma que fomos criados, fomos programados para isso, mas nós o faríamos a partir de uma posição de abundância e prazer. O nosso trabalho continuaria, mas terminaria a corrida angustiada. Trabalharíamos porque seria isso que queríamos fazer e não porque tínhamos de o fazer. Isto é liberdade financeira. Mas será isso um sonho inatingível? É mesmo possível para a pessoa comum e mesmo para você tornar esse sonho realidade? Quer viver como 1% das pessoas que têm a paz de espírito e sabem que suas poupanças vão durar para sempre, até o fim de suas vidas pelo menos? Como? O segredo para a riqueza é simples: encontrar uma forma de fazer mais pelos outros do que outra pessoa qualquer, tornar-se mais valioso, fazer mais, dar mais, ser servir mais. Você terá a oportunidade de ganhar mais, quer seja o dono da Road, que possui a melhor comida de Austin, Texas, ou o líder das vendas na sua empresa, ou até mesmo o fundador do Instagram. Mas esse livro não é apenas sobre a criação de valor, é sobre como ir do ponto em que estás hoje para o ponto onde você quer realmente chegar, quer seja a segurança financeira, a independência ou a liberdade. É sobre aumentar a sua qualidade de vida hoje, desenvolvendo uma aptidão fundamental que a vasta maioria dos americanos nunca desenvolveu: o domínio do próprio dinheiro. De fato, 77% dos americanos, 3 em cada 4 pessoas, dizem que têm preocupações financeiras, mas apenas 40% dizem ter qualquer tipo de plano de investimento. 1 em cada 3 baby boomers tem menos de $1.000 de poupança. As sondagens mostram que menos de 1 em cada 4 pessoas confiam no sistema financeiro atual, e com razão. A posse de ações bateu mínimos históricos, sobretudo entre investidores jovens. Mas a verdade é que não se ganha caminho para a liberdade. Como verão mais à frente neste livro, mesmo multimilionários como Francis Ford Coppola, o pugilista Mike Tyson ou a atriz Kim Basinger perderam tudo o que tinham porque não seguiram as regras básicas, que você vai aprender em breve. Você será capaz não apenas de reter uma parte do que você ganha para a sua família, mas o mais importante, poderá multiplicar o que você ganha, gerando dinheiro até enquanto você dorme. O que você tem de fazer é uma mudança na sua vida, passando de consumidor a proprietário. Se conseguir isso, estará se tornando um investidor. Acontece que muitos de nós já somos investidores.
Talvez você tenha entrado no jogo pela primeira vez quando seus pais ou seus avós tenham lhe comprado ações quando você nasceu. Ou talvez a sua empresa tenha lhe incluído num plano automaticamente um programa de investimentos da própria empresa. Ou talvez você tenha se tornado um investidor quando um amigo te disse que não comprasse apenas livros do Kindle, mas que também comprasse algumas ações da Amazon. Mas seria isso suficiente? Se você está ouvindo isso agora, sei que sabe a resposta. De jeito nenhum. Não tenho de te dizer que já não estamos mais no mundo de seus pais, nem de seus avós. O plano costumava ser simples. Você ia para a universidade, depois encontrava um bom emprego, vestia a camisa da empresa e deixava lá pele e cabelo. Depois, quem sabe, encontraria um emprego melhor, ou investiria em algum fundo de pensão, ou da previdência privada. Mas você e eu sabemos que esse mundo acabou. Vivemos agora mais tempo e com menos dinheiro. Continuam a surgir online novas tecnologias, desenhando um sistema que parece ser feito para nos afastar do nosso dinheiro, em vez de nos ajudar a aumentá-lo. No momento em que escrevo essas linhas, as taxas de juros das nossas poupanças giram em próximos de 0% ao mês, enquanto os mercados sobem e descem, oscilando feito cortiças no oceano. Entretanto, nos vemos confrontados com um sistema financeiro com opções ilimitadas e uma complexidade de arrepiar os cabelos. Hoje há mais de 10 mil fundos de investimento, 1.400 diferentes ETFs e centenas de bolsas de valores ao redor do mundo para que você possa escolher. Parece que cada dia nos empurram cada vez mais e mais complexos instrumentos de investimentos, com uma sopa de letrinhas e acrônimos que nos assustam. CDOs, REITs, MBS, MLPs, CDS, CETFs, WTF e que tal HTF? São as iniciais de High Frequency Trading, onde 50% a 70% das dezenas de milhões de transações que inundam o mercado cada dia são geradas por computadores hiperrápidos. E o que isso significa para você? Demora apenas meio segundo ou cerca de 500 milissegundos para que com um clique você feche uma ordem no e-trade. Nesse escasso período de tempo, os microcomputadores já terão comprado e vendido centenas de milhares de ações da mesma empresa, fazendo lucros com cada transação. Michael Lewis, o autor do best-seller sobre as transações de alta frequência, descritas no livro Flash Boys, disse no programa de televisão 60 Minutos o seguinte, abre aspas, o mercado de valores dos Estados Unidos, o mercado mais icônico do capitalismo global, está distorcido por uma combinação de bolsas de valores, pelos grandes bancos de Wall Street, pelos tipos de transações de alta frequência. São capazes de antecipar o seu desejo de comprar ações da Microsoft e comprá-las antes de você, para depois te venderem a um preço bem mais caro. Fecha aspas. Quão rápidos são esses tipos? Uma firma de transações de alta frequência gastou 2.500 milhões de dólares para aproximar os cabos de fibra ótica entre Chicago e Nova York, reconstruindo a paisagem e literalmente movendo montanhas para reduzir apenas 1,4 milissegundos nos seus tempos de transmissão. Mas mesmo assim, isso não é ainda suficientemente rápido. Algumas transações já se fazem em microsegundos, 1/1000º de segundo. Em breve, a tecnologia de transação de alta frequência permitirá que essas operações se façam em nanosegundos, 1/1000º de um segundo. Entretanto, estão puxando cabos pelo leito do oceano e já se fala em drones impulsionados à energia solar, atuando como estações de ligação de micro-ondas para ligar as bolsas de Nova York e de Londres. Se tudo isso te deixa confuso, então somos dois. Quais são as possibilidades de competir com robôs voadores fazendo transações à velocidade da luz? Para onde você vai olhar para encontrar um caminho neste labirinto de alta tecnologia e de alto risco? Um perito é um homem que só dá conselhos longe de casa. Oscar Wilde. O problema quando se trata de dinheiro e de investimento é que muita gente tem uma opinião. Todo mundo tem uma dica, todo mundo tem uma resposta. Mas eu vou te dar uma pista. Raramente alguém te dirá algo relevante que possa te ajudar. Você já reparou que as crenças sobre dinheiro são como religião ou política? As conversas podem incendiar-se e ser muito emotivas, sobretudo online.
onde as pessoas sem um conhecimento concreto e sem dominar o assunto promovem as suas teorias e criticam as estratégias dos outros com veemência, embora não tenham qualquer ideia do que estão falando. É como um psicólogo que tome Prozac e vem te dizer que você pode ter uma vida em paz e ser muito feliz. Ou uma pessoa obesa que quer te dar conselhos sobre como ficar em forma. Temos que separar, é claro, os peritos que falam do que sabem e os que não sabem do que falam. Não sei qual é a sua opinião, mas eu estou farto de todos os peritos, que nos dizem o que fazer, mas que, nas suas próprias vidas, não conseguiram atingir nenhum resultado. Se você pensou que iria escutar mais um guru de investimento fazendo promessas mirabolantes, você veio ao lugar errado. Deixo isso para os comediantes de finanças que gritam para que você compre as ações da moda e chegam a te implorar para que você poupe o seu dinheiro aplicando em algum fundo mítico de investimento. Você já conhece esses tipos, esses que te prometem um rendimento contínuo de dinheiro com taxas de crescimento anual de 12%, oferecem conselhos que, na maior parte das vezes, não são baseados na realidade e, muitas das vezes, nem eles próprios investem nos produtos que promovem. Alguns deles podem estar sinceramente convencidos de que estão te ajudando, mas as pessoas podem ser sinceras e estarem sinceramente enganadas. Quero que você saiba que não sou um desses pensadores positivos que vão incutir em sua cabeça uma falsa visão do mundo. Acredito na inteligência. Você tem de ver as coisas como elas realmente são e não vê-las piores do que são. Esta forma de visão apenas vai te dar uma desculpa para não fazer nada. Você pode me conhecer como o cara sorridente, com dentes grandes da televisão, mas eu não estou aqui para te dizer o que você deve fazer com afirmações pomposas. Sou a pessoa que está focada apenas em te ajudar a ir mais longe, em resolver os seus problemas reais, em fazer você ascender a sua vida a um nível mais elevado. Há 38 anos que estou obcecado com a procura de estratégias e ferramentas que possam de imediato mudar a qualidade de vida das pessoas. Onde outros falharam, consegui demonstrar a sua efetividade produzindo resultados mensuráveis. Já consegui chegar a mais de 50 milhões de pessoas de 100 países diferentes, através dos meus livros, vídeos e programas de áudio, e outras 4 milhões em eventos ao vivo. O que eu sei desde o início é que o sucesso deixa marcas. Pessoas que têm sucesso no seu mais alto nível não o obtiveram por sorte, estão fazendo alguma coisa diferente dos outros. Eu estou interessado nessas pessoas, aqueles que têm uma fome insaciável por aprender, crescer e atingir objetivos. Não quero que você me interprete mal. Eu não tenho ilusões. Estou consciente de que há poucas pessoas no mundo que estão preparadas para esse caminho. A maior parte das pessoas não tem décadas de amor e paixão nas suas relações mais íntimas, nem experimentam felicidade ou gratidão constantes. Há poucas pessoas que maximizam as suas oportunidades de negócio e ainda há menos que começam com pouco ou nada e se tornam financeiramente livres. Mas alguns conseguiram. Alguns têm relações excepcionais, felicidade, boa saúde e gratidão sem fim. Eu estudei os poucos que fazem por oposição aos muitos que falam. Se você quer estar à procura de obstáculos, o que estiver errado sempre estará disponível à sua frente. Mas também estará disponível o que estiver certo. Sou um caçador de excelência humana, indo à procura dos indivíduos que quebram as regras e nos demonstram a todos o que é realmente possível. Aprendi o que esses poucos indivíduos extraordinários fazem, que é diferente do que a maioria faz. E depois eu os imitei. Eu descobri o que funciona bem, depois sintetizei, simplifiquei, sistematizei de tal forma que agora possa ajudar outras pessoas a avançar. Desde os dias negros de 2008, quando o sistema financeiro global quase se desmoronou, que tenho estado obcecado com a busca de uma forma de ajudar as pessoas comuns a controlarem o seu dinheiro e a lutar contra um sistema que, na maior parte das vezes, está virado contra elas. As tentativas de melhorar o sistema financeiro duram há anos, mas não ficou melhor com as reformas do Congresso. Em algumas áreas, ficou até pior. Para encontrar respostas, entrevistei 50 dos mais brilhantes e influentes protagonistas do mundo do dinheiro. Neste livro você não vai encontrar opinião de picaretas, nem tampouco as minhas próprias opiniões. Ouvirás diretamente dos mestres do jogo,
self-made men multimilionários, vencedores do Prêmio Nobel e titãs das finanças. Aqui está um pequeno exemplo de alguns dos mestres do dinheiro com os quais irá aprender nas páginas que se seguem. John C. Bogle, o sábio de 86 anos, com 64 anos de história no mercado de valores e fundador do Vanguard Group, a empresa número 1 em fundos de investimento no mundo. Ray Dalio, fundador do maior hedge fund, fundos de capital de risco do planeta, com ativos no valor de 160 milhões de dólares. David Swensen, um dos maiores investidores institucionais de todos os tempos, que fez crescer o fundo da Yale University de $1 bilhão para 23,9 bilhões de dólares em menos de 2 décadas. Kyle Bass, um homem que transformou 30 milhões de investimentos em 2 bilhões de dólares em 2 anos e durante a crise do subprime. Carl Icahn, que ultrapassou a performance de Warren Buffett, quer se analisa em ciclos de 1, 5 ou 10 anos. Mary Callahan Elders, que alguns consideram ser a mulher mais poderosa do setor das finanças. Atualmente supervisiona mais de 2,5 trilhões de dólares como CEO da JP Morgan Asset Manager. E Charles Schwab, que liderou a revolução para abrir Wall Street aos investidores individuais e cuja empresa gera agora 2,38 trilhões de dólares. Vou lhe pôr em contato com estas e muitas outras superestrelas que conseguem resultados consistentes, década após década, com os mercados em alta ou em baixa. Juntos, iremos descobrir os segredos escondidos do seu sucesso e veremos como aplicá-los mesmo a pequenas quantidades de dinheiro. Aqui está a chave. Escrevi este livro baseado na sabedoria atemporal dos investidores de maior sucesso no mundo. Na realidade, nenhum de nós sabe para que lado estará indo a economia quando você estiver ouvindo isso. Haverá inflação ou deflação? Um mercado dinâmico ou retraído? O objetivo é saber como sobreviver, como prosperar em qualquer condição de mercado. Estes peritos reais ajudarão a explicar como fazer isso. Eles abrirão seus respectivos portfólios para nos mostrar quais são as opções de investimento em que confiam para enfrentar qualquer tempestade. Eles vão responder a esta questão: se você não pudesse transferir nenhuma riqueza para seus filhos, mas apenas um conjunto de princípios, quais escolheria? Quais seriam esses princípios? Essa poderia ser a maior herança de todas. O segredo de chegar em primeiro lugar é começar já. Mark Twain. Prepare-se, porque estamos prestes a começar juntos a viagem pelos 7 passos simples para a segurança financeira, a independência e a liberdade financeira que você tanto deseja. Quer você seja da geração Y, quer seja um baby boomer ou um sofisticado investidor tentando se manter na crista da onda, esse livro vai te oferecer um roteiro prático para que definas e atinja os teus objetivos financeiros. E para te libertar de qualquer comportamento inibidor que por acaso esteja a impedir você de alcançar a verdadeira abundância. Vamos explorar a psicologia da riqueza, algo que eu estudei e ensinei durante quase 4 décadas. Veremos os erros que as pessoas cometem com o dinheiro. Descobriremos o que as impedem de seguir seu planejamento inicial. E para garantir que você consiga obter os resultados que pretende, falei com os melhores economistas do planeta para encontrar soluções que funcionem de verdade. Pequenos e simples ajustamentos que vão te conduzir automaticamente a fazer o que os outros conseguem apenas com uma disciplina rígida. Estratégias que podem fazer a diferença entre uma aposentadoria pomposa ou morrer na praia. Sejamos claros, muita gente esperta e realizada pôs de parte um aspecto importante do dinheiro porque parece complicado e impossível de se obter algum resultado financeiro. Uma das pessoas a quem passei este manuscrito para rever é uma amiga brilhante chamada Angela, que conseguiu resultados importantes em vários aspectos da sua vida, mas nunca na questão do dinheiro. Ela me disse que outros pensavam que ela era uma pessoa extraordinária porque tinha navegado 20 mil milhas no oceano em algum dos mares mais bravos e em pequenos veleiros, mas sabia que tinha negligenciado as suas finanças e isso a deixava pouco à vontade. Parecia tão confusa e não me sentia capaz. Estava derrotada
e por isso eu desisti, embora esta atitude seja contra a minha forma de ser. Mas descobriu que, seguindo os 7 passos simples descritos neste livro, ela podia finalmente controlar as suas finanças, e de forma fácil e sem dor. Incrível, ela disse. Consigo poupar para o meu futuro apenas cortando algumas coisas que nem sequer me davam prazer. Quando começou a pensar sobre fazer uma poupança, conseguiu uma conta de investimento automático. E quando estava no capítulo 2 do livro, já tinha transformado a sua vida. Um dia ela veio falar comigo e me contou, com muita felicidade, consegui comprar meu primeiro carro novo. Aí eu lhe perguntei, e como você fez? Ela disse, eu percebi que gastava mais dinheiro na manutenção do meu carro velho do que no custo de um empréstimo para comprar um carro novo. Você devia ver a cara dela em seu Jeep branco pérola, novinho em folha. Queria por isso que você soubesse que este livro não é sobre como conseguir uma aposentadoria confortável, mas também como conseguir hoje a qualidade de vida que você deseja. Você pode viver a sua vida seguindo as suas próprias regras e, em simultâneo, garantir a sua qualidade de vida futura. A sensação de segurança, força interior e certeza que você vai experimentar quando controlar esse aspecto da sua vida vai tomar conta de todo o resto. A sua carreira, a sua saúde, as suas emoções e as suas relações. Quando se é inseguro em relação ao dinheiro, inconscientemente, isso afeta a nossa confiança em outros aspectos da nossa vida. Mas quando você controla as suas finanças, você se torna confiante e motivado a enfrentar qualquer desafio. O que é que nos impede de iniciar o caminho para a liberdade financeira? Para muitos de nós, como para minha amiga Ângela, é por causa da sensação de que é uma tarefa além das nossas capacidades. Fomos ensinados a pensar que isso é demasiado complexo ou que essa não é a minha praia. Efetivamente, o sistema está desenhado para ser confuso, para que desistas do controle a favor dos profissionais, que sugam enormes comissões mantendo você na ignorância. Mas você vai aprender nos próximos capítulos a impedir que isso aconteça. E ainda mais importante, vou te mostrar que investir o seu dinheiro para obter liberdade não tem nada de complicado. Uma das razões por que algumas pessoas têm sucesso é o fato de terem conhecimento que os outros não têm. Você paga um advogado, um médico, pelo conhecimento e a preparação que você não tem. Muitas vezes têm uma linguagem hermética que os isola do comum dos mortais. Falam e escrevem de forma complicada que ninguém mais consegue entender. Por exemplo, no mundo da medicina você pode ouvir dizer que 225 mil pessoas falassem por morte iatrogênica. De acordo com o jornal da Associação Médica Americana, esta é a 3ª maior causa de morte nos Estados Unidos. Iatrogênica. Aposto que poucas pessoas sabem o que é. Você sabe o que isso significa? Iatrogênica se refere a uma morte causada inadvertidamente por um médico, por um hospital ou por um procedimento médico incorreto ou desnecessário. Por que é que não dizem às claras e de forma evidente? Porque não serve aos interesses da instituição médica dizê-lo. O mundo financeiro também tem o seu jargão, com palavras específicas e complicadas que servem apenas para disfarçar as taxas exorbitantes que te cobram sem que você saiba. Espero que você me deixe não ser apenas o seu tradutor, mas também o seu guia nesta viagem. Juntos vamos decifrar o código e desvendar a complexidade que faz com que a maioria de nós seja excluído do mundo das finanças. Há hoje tanta informação disponível que até os mais sofisticados investidores sentem-se confusos, especialmente quando percebemos que o que estão tentando nos empurrar não tem nada a ver com as nossas necessidades. Imagine que você está sentindo dores no peito e que então você faz uma pequena pesquisa no Google, escrevendo a palavra heart, para coração. O que é que aparece? Não é nada relacionado com ataques cardíacos ou com dores no peito. Em vez disso, a busca devolve Heart, o grupo musical que não tem nenhum êxito há mais de 20 anos. E em que isso pode te ajudar? O meu plano é tornar você o seu próprio motor de busca financeiro personalizado. Um motor de busca inteligente, capaz de filtrar através das informações financeiras supérfluas, ou mesmo prejudiciais, que estão disponíveis por aí para te devolver soluções simples e claras.
Progressivamente, sem que você perceba, você se tornará um perito. Aprenderás as razões pelas quais andar atrás de retornos nunca funciona, porque ninguém consegue bater o mercado a longo prazo. Aprenderás também o motivo pelo qual a maioria dos peritos financeiros não estão obrigados legalmente a defender os seus interesses. Você vai descobrir o motivo pelo qual os retornos anunciados das aplicações em fundos de investimentos não são os retornos que você recebe. Você vai descobrir soluções que literalmente podiam acrescentar milhões de dólares aos retornos de uma vida de investimento. Estudos estatísticos demonstram que você pode poupar entre 150 mil a 450 mil dólares só por ler e aplicar os princípios da seção 2 deste livro. Você estará guardando dinheiro no bolso e não irá gastá-lo em comissões. Também aprenderá um método comprovado de fazer. Eis aqui o que verdadeiramente diferencia este livro dos demais. Não descrevo apenas as estratégias de investimento que os mais ricos têm, as quais você não consegue aprender ou pagar por elas. Descobri formas de as pôr ao seu alcance, a preços acessíveis. Por que é que só alguns privilegiados deveriam ter acesso a oportunidades extraordinárias? Não é o tempo de equilibrarmos o jogo? Lembre-se de que é o seu dinheiro e é o momento de você assumir o controle dele. Um momento de clarividência, por vezes, vale uma vida de experiências. Sir Oliver Wendell Holmes. Ok, antes de continuarmos, eu quero lhe contar um pouco sobre as razões que me levaram a escrever esse livro. Se você já conhece o meu trabalho ou já leu algum dos meus livros, sabe que eu sempre ofereci resultados mensuráveis. Ajudei pessoas a perderem de 13 a 130 quilos, revitalizei relações que pareciam estar no seu fim e ajudei empresários a fazerem crescer as suas companhias de 30% a 130% em um ano. Também ajudei pessoas a ultrapassar tragédias enormes, desde pais que perderam um filho a soldados que regressaram do Afeganistão com estresse pós-traumático. A minha paixão é ajudar pessoas a criar avanços verdadeiros nas suas relações, nas suas emoções, na sua saúde e nas suas carreiras e, claro, nas suas finanças. Durante quase 4 décadas, eu tive o privilégio de orientar pessoas de todas as origens, incluindo alguns dos mais poderosos homens e mulheres do planeta. Trabalhei com presidentes dos Estados Unidos, mas também com presidentes de pequenos negócios. Orientei e ajudei a transformar a performance de estrelas do esporte, desde os primeiros dias com o grande jogador de hóquei Wayne Gretzky, a superestrelas de tênis como Serena Williams. Tive o privilégio de trabalhar com atores galardoados pela academia, como Leonardo DiCaprio e o afetuoso Hugh Jackman. O meu trabalho tocou as vidas, as performances de artistas do topo, desde Aerosmith a Green Day, Usher, Pitbull ou LL Cool J, mas também líderes de negócios multimilionários, como o magnata dos cassinos Steve Wynn e o mestre da internet Mark Benioff. Mark deixou o seu trabalho na Oracle e começou a construir a Salesforce.com, depois de participar de um dos meus seminários, Liberte o Poder que é em Ti, em 1999. Hoje, aquela empresa que vale 5 bilhões de dólares foi nomeada pela revista Forbes durante os últimos 4 anos como a empresa mais inovadora do mundo. Por isso está claro que os meus clientes não vêm falar comigo pela motivação, já têm motivação de sobra. O que recebem de mim são estratégias que os ajudam a conseguir atingir um patamar superior e a manter-se no topo de suas atividades. Na área financeira, desde 1993, tive a honra de fazer o coaching de Paul Tudor Jones, um dos 10 maiores traders financeiros da história. Paul previu o crash da bolsa, conhecido como a Segunda-feira Negra, em outubro de 1987. Ainda hoje, a maior queda do mercado em percentagem num único dia. Enquanto os mercados se desmoronavam em todo o mundo e todos ficavam desesperados, Paul quase duplicou o dinheiro de seus investidores nesse ano. Voltou a fazê-lo em 2008, aportando aos seus investidores quase 30% de retorno positivo, enquanto o mercado caía 50%. O meu objetivo ao trabalhar com Paul foi capturar os princípios que guiam todas as suas decisões.
Depois, o coloquei num sistema que ele usa diariamente e, ainda mais importante, serve também para épocas críticas. Não sou um coach de pensamento positivo, sou exatamente o inverso. Sou um orientador que prepara pessoas para qualquer coisa que possa acontecer. Tenho estado em contato com Paul seguindo seu percurso no dia a dia através da montanha-russa das condições de mercado, desde a bolha tecnológica do final dos anos 90 até os acontecimentos de 11 de setembro. Desde o crescimento no mercado imobiliário até o colapso do mercado das hipotecas de alto risco e ao descalabro do mercado financeiro em 2008. Estive em contato com ele na crise subsequente das dívidas soberanas na Europa e também durante a maior queda percentual diária no preço do ouro em 3 décadas, que aconteceu no final de 2013. Apesar da diversidade desses desafios financeiros, Paul nunca teve um ano de perdas, em 28 anos consecutivos. Tenho trabalhado com Paul nos últimos 21 anos. Não tem concorrentes na sua capacidade de descobrir o caminho para a vitória. Tive o privilégio de o acompanhar ombro a ombro enquanto ele fazia dinheiro de forma contínua, por mais volátil que estivesse o mercado. Através dele, aprendi mais sobre o mundo real do investimento e sobre como são tomadas decisões em tempos difíceis do que aprenderia em 100 cursos de MBA. Sou também privilegiado não apenas pelo fato de trabalhar com Paul neste período, mas também por o ter como um dos meus mais queridos amigos. O que amo e respeito nele não é apenas a sua capacidade para criar resultados financeiros para si próprio, mas ser também um dos mais extraordinários filantropos do mundo. Ao longo dos anos, vi como desenvolvia a Fundação Robin Hood, desde a ideia simples de aproveitar o poder dos mercados livres para aliviar a pobreza em Nova York, até o que a revista Fortune considerou como uma das organizações filantrópicas mais inovadoras e influentes do nosso tempo. Até agora, a Fundação Robin Hood arrecadou mais de 1,45 bilhões de dólares em bolsas e outras iniciativas, com isto mudando a vida de milhões de pessoas. Também aprendi diversas lições próprias ao longo deste caminho, algumas através da dor, das minhas tentativas e erros, que neste livro procuro ajudar você a evitar, tanto quanto possível. Ganhei as minhas próprias cicatrizes em Wall Street. Desperdicei o capital de uma empresa na bolsa quando tinha 39 anos e vi meu lucro líquido pessoal disparar para 400 milhões de dólares em poucas semanas e depois despencar no chão com a crise das .com no crash dos anos 2000. Mas essa correção do mercado não era nada quando comparada ao que atravessamos nos anos mais recentes. O desmoronar de 2008 e 2009 foi a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Você se recorda da sensação que tivemos quando parecia que o nosso mundo financeiro tinha chegado ao fim? A média do índice Dow Jones Industrial caiu 50%, levando consigo seus planos de pensões. O mercado imobiliário bateu no fundo e a sua casa pode ter perdido 40% do valor. Milhões de pessoas perderam as poupanças de uma vida inteira de trabalho árduo e ainda outros milhões perderam seus empregos. Nunca antes tinha recebido tantos telefonemas como durante esses meses terríveis, vindos de uma enorme diversidade de pessoas à procura de ajuda. Atendi de barbeiros a multimilionários. Contavam-me que estavam perdendo tudo, suas casas, suas poupanças tinham desaparecido e que já não podiam mais mandar os filhos para a faculdade. Isso tudo me deixou muito triste, porque sei exatamente qual é a sensação. Trabalhei muito e fui abençoado com sucesso financeiro, mas nem sempre foi assim. Cresci com 4 pais diferentes na Califórnia. Me lembro perfeitamente quando era um garoto e não podia atender o telefone ou abrir a porta de casa, porque podia ser um cobrador que estivesse do outro lado. E não tínhamos dinheiro para lhe pagar. Quando era adolescente, tinha vergonha de usar uniformes da escola, porque comprávamos a 25 centavos apenas na loja de roupas usadas. E as crianças podem ser muito cruéis com quem usa roupa usada. Quando finalmente consegui comprar o meu primeiro carro, um Fusca 1960, que já tinha vivido muito, o carro não tinha marcha ré, estacionava sempre numa descida e nunca havia dinheiro suficiente para gasolina. Felizmente não comprei a teoria de que é assim a vida. Descobri um caminho para dar a volta por cima. Por causa das experiências que eu vivi, não suporto ver ninguém sofrer. Isso me deixa muito triste. E em 2008, isso me trouxe mais sofrimento desnecessário do que eu já havia visto em minha vida. Após o crash do mercado de valores, todo mundo concordou que tinha de ser feita alguma coisa para reparar o sistema. Continuei a esperar de que essas promessas se realizassem,
Mas nos anos que se seguiram, tudo continuou do mesmo jeito. Quanto mais aprendia sobre as raízes da crise financeira, mais zangado eu ficava. A gota d'água foi quando vi um documentário chamado Inside Job, narrado por Matt Damon, sobre os pistoleiros de Wall Street, que jogaram com o nosso dinheiro e quase destruíram a economia. E quais foram as consequências? Nós, os contribuintes, acabamos por pagar a conta e, de alguma forma, os mesmos caras foram escolhidos para recuperar o mercado. No final do filme eu estava bufando de raiva, mas converti esta raiva numa pergunta: o que é que eu posso fazer? Este livro é a resposta. Não há nenhum amigo tão leal quanto um livro. Ernest Hemingway. Não foi uma decisão fácil. Já não escrevi um livro dessa dimensão há mais ou menos uns 20 anos. No ano passado, em média, eu estava em um avião a cada 4 dias. Viajei por mais de 15 países, sou gestor de uma dúzia de empresas e de uma organização sem fins lucrativos. Tenho 4 filhos, uma mulher extraordinária e uma missão que amo e vivo intensamente. Dizer que tenho uma vida cheia seria pouco. Tanto O Poder Sem Limites como Desperte Seu Gigante Interior são best-seller. E apesar de ser muito gratificante, não me senti impulsionado a escrever até este momento. Por quê? Porque eu adoro eventos ao vivo, gosto da experiência de imersão total, gosto da proximidade e flexibilidade de me comunicar com cerca de 5.000 a 10.000 pessoas de cada vez, aprofundar e manter sua atenção durante 50 horas seguidas num final de semana. E isto numa época em que a maior parte das pessoas não se senta para ver um filme de 3 horas, para o qual alguém gastou 300 milhões de dólares para fazer. Recordo perfeitamente que Oprah me dizia que não conseguia ficar sentada mais de 2 horas, e 12 horas mais tarde estava numa cadeira a gritar para a câmera. Esta foi uma das maiores experiências da minha vida. Usher me disse que adorava o meu trabalho, mas que certamente não aguentaria um final de semana inteiro. Tal como Oprah acabou por ter o fim de semana de sua vida. 50 horas mais tarde ele me disse: isto é como ir a um dos meus grandes concertos. Fiz anotações o tempo todo e você me matou de rir. A minha experiência de eventos ao vivo é tão cheia de emoções, música, excitação e reflexão profunda que as pessoas se mobilizam para empreender. Não apenas pensam ou sentem, mas mudam e transformam a sua vida de forma real. E a minha linguagem corporal, a minha voz são essenciais no meu estilo de ensino. Por isso, confesso que quando me sento para escrever algumas palavras numa página, me sinto como se estivesse amarrado, como se tivesse alguém me segurando. Caramba, eu posso atingir mais de 10 milhões de pessoas apenas com uma palestra no TED Talks? Então, o que me fez mudar de ideia? A crise financeira de 2008 nos causou muitos sofrimentos, mas também nos fez avaliar o que é importante em nossas vidas, coisas que não têm nada a ver com dinheiro. Foi um tempo que nos fez regressar ao fundamental, aos valores que antes nos tinham guiado em tempos tão conturbados. Me fez lembrar os dias em que, sem abrigo, eu vivia num carro à procura de uma forma de pôr a minha vida nos eixos. Como é que eu fiz? Com livros. Eles me ajudaram muito na minha formação. Sempre fui um leitor voraz. Quando era jovem, decidi que iria ler um livro todos os dias. Percebi que os grandes líderes sempre foram grandes leitores. Fiz um curso de leitura rápida. Não li exatamente um livro por dia, mas durante 7 anos li mais de 700 livros para encontrar as respostas que eu queria. Livros sobre psicologia, gestão de tempo, história e filosofia. Queria aprender sobre tudo o que pudesse mudar de imediato a qualidade de vida, tanto a minha como a de qualquer outra pessoa. Mas os livros que li na infância foram os que me deixaram marcas mais profundas. Foram a passagem de saída de um mundo de dor, um mundo sem qualquer futuro. Eles me transportaram para um mundo de possibilidades sem limites. Me lembro do ensaio de Ralph Waldo Emerson sobre autoconfiança e a frase dele: há um momento na educação de cada homem em que ele chega à conclusão de que a inveja é ignorância, é imitação, é suicídio. E para melhor ou para pior, ele deve procurar o seu próprio espaço. Outro livro marcante foi o do filósofo James Allen, O Homem é o que Pensa. Dando eco ao provérbio bíblico, somos aquilo que trazemos em nosso coração. Provérbios 23, 7.
Chegou-me às mãos no momento em que a minha mente era um campo de batalha dominado pelo medo. Ensinou-me que tudo o que criamos nas nossas vidas nasce com os nossos pensamentos. Eu devorei biografias de grandes líderes, grandes pensadores, grandes fazedores como Abraham Lincoln, Andrew Carnegie, John F. Kennedy e Viktor Franklin. Descobri que os grandes homens e mulheres da humanidade tinham vivenciado dor e sofrimento muito maiores do que os meus. Não eram apenas sortudos ou afortunados. Havia alguma coisa neles, uma força invisível, que não os deixava ser menos do que aquilo que podiam fazer, ser ou dar. Descobri que o meu passado não determinava meu futuro. Outro livro favorito era um clássico americano de 1937, Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Hill passou 2 décadas no início do século XX entrevistando 500 dos mais famosos indivíduos do mundo, desde Andrew Carnegie, Henry Ford, Theodore Roosevelt ou Thomas Edison. Descobriu que todos partilhavam uma concentração total nos seus objetivos e uma combinação de desejo ardente, fé e persistência para os atingir. A mensagem de Hill, que as pessoas comuns podiam ultrapassar qualquer obstáculo para atingir o sucesso, deu esperança a uma geração de leitores tentando sobreviver durante a Grande Depressão. Pense e Enriqueça tornou-se um dos livros mais vendidos de todos os tempos. As pesquisas de Napoleon Hill tornaram-se uma inspiração para mim. Tal como sua obra, esse livro foi concebido dentre os melhores, desde Warren Buffett até Sir Richard Branson, incluindo o homem que os peritos chamam de o Edison de nossos dias, Ray Kurzweil, que inventou os sintetizadores musicais digitais, o primeiro software para converter texto escrito em discurso vocal. É o homem por trás da Siri no seu iPhone. Desenvolveu um aparelho que permite aos deficientes visuais caminhar pelas ruas, ler os sinais de trânsito e fazer pedidos em qualquer menu de restaurante. Atualmente, Ray é o chefe de engenharia de desenvolvimento na Google, mas eu queria escrever um livro que fosse além da psicologia e das ciências do comportamento e que aportasse um plano real, com ferramentas reais que poderiam usar para construir um futuro melhor para você e para a sua família. Seria um livro de cabeceira, um guia, um manual do utilizador para a nova economia mundial. À medida que eu fui me convencendo do poder de um livro, eu pensei, preciso pôr essas respostas de uma forma compreensível para qualquer pessoa. E com a tecnologia atual, este livro tem algumas enormes vantagens para ajudar você a percorrer esse caminho. Tem alguns segmentos eletrônicos onde você pode entrar, alguns sites, e ver alguns dos homens e mulheres que entrevistei e ouvir as suas palavras. Temos um método especialmente desenhado para te estimular a percorrer os 7 passos simples, para que você aprenda não apenas as ideias, mas que possa aplicar e obter a liberdade financeira que deseja. A propósito, quando comecei esta aventura, as pessoas me diziam que era maluco. Muitos dos chamados peritos e até amigos me avisaram que eu não estava bom da cabeça e que eu estava tentando levar o mundo complicado das finanças às pessoas comuns. Até meu editor me suplicou que eu escrevesse sobre outra coisa, mas eu sabia que eu conseguiria fazer e encontrei os melhores para me orientar neste caminho. A maior parte das pessoas que entrevistei não dão entrevistas, ou se dão, são extremamente raras. Podem falar em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial ou no Conselho para as Relações Externas, mas trazer o seu conhecimento à população em geral nunca tinha sido feito antes. Passou a ser a missão deste livro compartilhar as visões críticas dessas pessoas, da forma que qualquer pessoa possa entender. Me sinto honrado de ter relações tão próximas com algumas das pessoas mais influentes do mundo, amigos bem-sucedidos, que ocupam postos importantes e que estiveram dispostos a fazer alguns telefonemas em meu nome. Assim, muitas portas se abriram e eu tive acesso aos mestres do jogo. Welcome to the Jungle. Bem-vindo à selva. Guns N' Roses. Então, por onde eu começo? Decidi começar com uma pessoa da qual a maior parte das pessoas nunca ouviu falar, apesar de ter sido chamado de o Steve Jobs do investimento. Mas pergunte-se a qualquer um dos líderes mundiais das finanças, seja a presidente da Reserva Federal Americana, o responsável de um banco de investimento ou o presidente dos Estados Unidos, e todos conhecem Ray Dalio. Leem o seu briefing semanal. E por quê?
porque os governos lhe telefonam para perguntar o que fazer e ele investe dinheiro por eles. O mesmo se passa com os fundos de pensões e com as companhias de seguros. É o fundador da Bridgewater Associates, o mais famoso fundo de capital de risco do mundo, Hedge Fund, com 160 bilhões de dólares de fundos sob gestão, numa época em que um grande fundo pode gerar algo como 15 bilhões de dólares. Para passar pela porta de entrada, um investidor precisa ter pelo menos 100 milhões de dólares para investir, mas não se dê ao trabalho de tentar. Ray não quer o seu dinheiro, nem o de ninguém nesta fase. As origens de Ray Dalio são improváveis nesse negócio. Nascido no bairro do Queens, em Nova York, de um pai músico de jazz e de uma mãe doméstica. Começou como caddy, auxiliar de jogador de golfe, onde aprendeu as primeiras dicas sobre o mercado de valores no campo de golfe do bairro. Hoje é o 31º homem mais rico dos Estados Unidos. Como é que ele conseguiu? Tinha de descobrir. Trata-se de uma pessoa cujo fundo Pure Alpha, segundo o semanário econômico Barron, em 20 anos só perdeu dinheiro 3 vezes e em 2010 devolveu lucros de 40% aos seus clientes. Durante a maturidade do fundo, desde seu lançamento, em 1991, gerou 21% de lucros acumulados anuais. Se havia alguém a quem eu queria fazer a pergunta, o investidor comum ainda pode fazer dinheiro neste mercado louco e volátil? Essa pessoa era Ray Dalio. Por isso, quando me disse que não havia dúvidas de que ainda se podia ganhar dinheiro nesse mercado, fui todo ouvidos. E você, está disposto a ouvir o que Ray Dalio tem a dizer? Não é assim tão fácil ter acesso a Ray Dalio, mas afinal ele já sabia quem eu era e era um fã do meu trabalho. Uma tarde me sentei com ele na sua casa, surpreendentemente modesta, numa ilha de floresta densa na costa de Connecticut. Foi direto ao assunto, dizendo-me que os investidores individuais, como você e eu, podem ganhar, mas apenas se não tentarem ganhar dos profissionais no seu próprio jogo. O que você precisa saber, Tony, é que podem ganhar, me disse ele, mas não podem fazer tentando ultrapassar o sistema, nem devem tentar. Tenho 1.500 empregados e 40 anos de experiência e ainda é um jogo difícil para mim. É como jogar pôquer com os melhores jogadores de pôquer do mundo. Ray tem 66 anos, fala com sotaque suave de Nova York e usa as mãos como um maestro quando fala. Lembro-me de que o pôquer, tal como o mercado, é um jogo de soma zero. Para cada vencedor, tem de haver um vencido. Quando você entra nesse jogo, não está apenas jogando contra os tipos que estão do outro lado da mesa. É um jogo mundial e apenas uma pequena quantidade de pessoas conseguem ganhar dinheiro nesse jogo. Mas ganham muito e tiram das pessoas que não sabem jogar. Por isso, eu diria aos seus investidores, a uma pessoa comum, não entre nesse jogo. Mas então eu lhe perguntei, se você está dizendo isso às pessoas, que elas não conseguem ser competitivas nesse jogo, deve também pensar 2 vezes antes de deixar alguém entrar no jogo por elas. O que fazer com os intermediários ou com os gestores de fundos de investimento que nos dizem que conseguem obter resultados melhores em retornos financeiros? Você pensa que está indo a um médico, mas eles não são médicos, respondeu ele. Estamos programados para depositar confiança total nos médicos e fazer o que eles nos dizem sem pensar 2 vezes, na esperança de que tenham todas as respostas. Mas Ray Dalio diz que os gestores de dinheiro típicos não vão te ajudar porque também não têm os conhecimentos ou os recursos para jogar nesse jogo global. Se tivessem, não tinham acesso a eles. Os Jogos Olímpicos são canja comparado com o que nós podemos fazer, continuou Ray. Isto é muito mais competitivo. Quando você vai falar com um intermediário, um negociador, você deve se questionar: esse cara é bom no que faz? Pode ser bom, pode se preocupar com você, mas ainda assim você deve se perguntar: quantas medalhas de ouro ele já ganhou nesse jogo? Deve ser muito cuidadoso, porque há tantas pessoas dispostas a te dar conselhos, mas também tem de ser suficientemente boas para conseguir ganhar dos melhores nesse jogo. Então, qual é a resposta? Em vez de tentar competir, deves aprender que há uma forma passiva de ganhar. Há uma forma de não se pôr todos os ovos no mesmo cesto. É um sistema para te proteger contra todas as quedas, porque os melhores investidores sabem que um dia vão se enganar, por mais espertos que sejam. Espere um pouco.
Ray Dalio, que gera lucros médios de 21%, também pode se enganar? Sim, Tony, qualquer um de nós pode cometer erros. Todos podemos decidir de forma errada, por isso devemos montar um sistema que nos proteja de nós mesmos, desses nossos erros. Por isso, no final de quase 3 horas de conversa, era o momento para a grande questão: Ray, qual é esse sistema? E Ray me respondeu: Tony, a última vez que aceitei dinheiro para administrar, a pessoa tinha que ter um patrimônio de pelo menos 5 bilhões de dólares e ter no mínimo 100 milhões de dólares para investir. É muito complexo e isso muda muito. Então eu lhe respondi: mas você acabou de dizer que ninguém novo pode ter acesso à sua empresa. Você sabe o quanto me preocupo com as pessoas. Se não pudesse passar esta fortuna para os seus filhos, mas pudesse transmitir um conjunto de princípios, um portfólio, algumas dicas, que tipo de informação você passaria para eles? Um sistema que lhes permitisse fazer dinheiro em boas e más épocas, tal como você fez. O que você diria ao investidor comum? Andamos para trás e para frente, mas no final, adivinha o que aconteceu? Ele me mostrou o exemplo de portfólio ideal, a receita exata de investimento que ajudaria a maximizar os retornos com a mínima quantidade de volatilidade em qualquer mercado. O que é um portfólio? Para quem não está familiarizado com o termo, trata-se de um conjunto de diversos investimentos que se reúnem para tentar maximizar os retornos financeiros. Ray me revelou um sistema simples sobre onde investir, em que porcentagens e em que quantidade. Quando olhamos para trás na história, descobrimos que usando sua estratégia, teríamos obtido lucros em 85% das vezes ao longo dos últimos 30 anos, de 1984 a 2013. Teríamos apenas perdido dinheiro em 4 anos nesse período, com uma perda máxima de 3,9% num ano e uma média de resultados negativos anuais nesses 4 anos de 1,9%. E num desses 4 anos, as perdas foram apenas de 0,03%, o que corresponde quase a um equilíbrio. Em 2008, você teria perdido apenas 3,9%, quando o resto do mundo enfrentava quedas no mercado de 51%, isto apenas fazendo o que Ray tinha nos aconselhado. O plano que partilhou tem um retorno de pouco menos de 10% anuais, livres de comissões, e é um plano de investimento que você facilmente pode aplicar. É apenas um dos sistemas que você vai aprender com os maiores investidores mundiais quando você chegar à seção 6. Invista como 0,001% dos investidores, o guia dos multimilionários. Já recebi que agora você quer saltar para a frente e dar uma espreitada no portfólio, mas gostaria de te lembrar que há 7 passos simples que você deve seguir para que isso funcione. Se ainda não descobriu onde buscar o dinheiro para investir, nem definistes quais são os teus objetivos, nem conheces as regras do jogo, então ter o melhor portfólio do mundo não serve para nada. Por isso, continue comigo e vamos seguir os passos em sequência. Qual é o valor desta informação de Ray Dalio? Se outros têm que ter pelo menos 5 bilhões de dólares em capital para obter essa informação, e a você apenas custou o valor deste livro, não parece ser um mau retorno para você. Apesar de ser fascinante aprender o seu sistema de investimento, o que me pareceu mais interessante em Ray foi a sua forma de olhar para o mundo. Vê-lo como uma selva, como uma batalha constante e entusiasmada. Na vida, tal como a encaro, há sempre qualquer coisa que todos queremos, algo que representa uma maior qualidade de vida. Mas para chegar lá, você tem de passar por uma selva cheia de desafios. Se conseguir ultrapassá-los, você conseguirá a vida que deseja. É como se estivesse de um lado da selva e, ao atravessá-la, você obteria a vida que sempre sonhou. Como você lidaria com isso? Ray penetra na selva com amigos experientes e fiáveis ao seu lado e sempre fazendo a mesma pergunta: o que é que eu não sei? Esta é a chave, afirmou ele. O que sempre funcionou ao longo da minha vida foi não ser arrogante sobre o saber, mas aceitar o fato de que tenho fraquezas, que não sei nada sobre muitas coisas. Quanto mais você aprender, mais você percebe que não sabe das coisas. Isso é uma grande verdade. E eu estava vivendo esse exemplo.
Comecei esse livro pensando que sabia o que estava fazendo, afinal eu já tinha décadas de experiência, mas durante a minha saga de 4 anos para me encontrar com os melhores investidores do planeta, eu fui sucessivamente percebendo o quanto eu não sabia. Descobri que os melhores não são os espertalhões que têm respostas para tudo, mas as pessoas que são ingenuinamente humildes. A riqueza não é um fim para a vida, mas apenas um instrumento para viver. Harold Ward Beecher. À medida que a minha jornada progredia, descobri que a minha missão estava evoluindo. Em cada parada ao longo do caminho, eu ia descobrindo ferramentas, oportunidades e produtos de investimentos disponíveis para os multimilionários, dos quais as pessoas comuns nem sequer ouvem falar. Ironicamente, alguns desses produtos de investimento são de baixo risco ou têm risco limitado, o que se designa por risco ou recompensa assimétricos, o que significa que os investidores têm um grande potencial de retorno com uma baixa exposição ao risco, e é disso que o dinheiro inteligente vive. Para mim, foi fascinante descobrir estas oportunidades e aproveitar algumas delas, porque nesta fase da minha vida já tenho anos suficientes, sorte suficiente e dinheiro suficiente para ter essas opções. Mas e os meus filhos? A minha filha ainda não tem. Alguns dos meus amigos mais queridos também não têm. E o mais importante, muito provavelmente, você também não. A menos que você tenha milhões de dólares escondidos em algum lugar e esteja lendo isso só para ver o que Ray Dalio propõe para o seu dinheiro. Por isso eu me transformei de buscador passivo de informação no mundo dos investimentos em advogado empenhado dos meus amigos e leitores. Não iria apenas te contatar como as pessoas ricas fazem. Queria abrir essas oportunidades para todos. Fui então à procura de empresas que se tinham focado exclusivamente nos multimilionários e depois me empenhei em convencê-los a criar novas oportunidades para os investidores de qualquer nível econômico, de qualquer idade. Trabalhei para divulgar os seus serviços e, em alguns casos, me envolvi e entrei no negócio com eles para criar novos produtos que estarão disponíveis para você pela primeira vez. Mas do que mais me orgulho é que persuadi muitas dessas pessoas a abrir os seus serviços para pessoas que não são ricas e gratuitamente. Nas páginas seguintes, você vai descobrir uma parceria estratégica revolucionária entre a Stronghold Wealth Management e a Hightower, a quinta maior firma de consultoria financeira dos Estados Unidos, que presta conselhos transparentes e sem conflitos de interesse aos multimilionários. Irá agora prestar alguns dos seus extraordinários serviços de planejamento gratuitamente, independentemente de quanto capital tenha para investir. Irá aprender como obter uma plataforma online gratuita que te permitirá avaliar e testar o seu intermediário e ver se está pagando mais por menos. Espero que isso possa ser o começo de uma alteração radical no mundo das finanças pessoais, que pela primeira vez se possa assistir a um equilíbrio justo das regras do jogo. Mas por que fazem isto? Primeiro, porque é a coisa certa a fazer. As pessoas precisam saber para onde vai o dinheiro que pagam. Segundo, sabem que as pessoas com muito dinheiro não começaram a vida assim. É o segredo para a fortuna. Você faz mais pelos outros do que qualquer outra pessoa. E se a Hightower faz isso por você nessa altura da sua vida, confiam que não os esquecerás no futuro. Você se tornará um adepto entusiasta e um cliente fiel para sempre. Você recebe hoje a ajuda de que precisa sem ter custos e a Hightower recebe um futuro cliente. É a sinergia financeira, uma oportunidade única para criar a tão badalada situação em que todos ganham, win-win, que raramente se verifica no mundo de Wall Street. A generosidade nas palavras cria confiança, a generosidade no pensamento cria profundidade, a generosidade na dádiva cria o amor. Lao Tzu. Um dos grandes benefícios de ser o mestre do jogo é não apenas ser capaz de ganhar, mas ter o suficiente para fazer a diferença em relação aos outros. Por mais difícil que seja a nossa situação, há sempre outros que sofrem mais. Quando alguém cria riqueza, é seu privilégio e, creio, também sua responsabilidade devolver àqueles que estão iniciando-se no caminho e àqueles que viveram tragédias que os jogaram para fora da estrada. Contarei mais tarde como a minha família foi receptora de um ato simples de generosidade, quando literalmente não tínhamos comida, e como isso mudou a minha perspectiva em relação às pessoas, e como mudou a minha vida, me ajudou a moldar a pessoa que sou hoje.
Por isso, durante décadas, trabalhei para devolver e alimentar mais de 2 milhões de pessoas por ano, através de minha fundação, Anthony Robbins, e nos últimos anos, a minha mulher e eu garantíamos pessoalmente todas as contribuições. Hoje me orgulho de dizer que um pequeno grupo que começou sem comida, hoje ajuda 4 milhões de pessoas por ano a sentirem-se cuidadas e alimentadas. No total, em 38 anos, tive a honra de alimentar 42 milhões de pessoas. Quero usar este livro como um veículo para te ajudar a desenvolver suficientemente saúde, quer física, quer emocional, de forma que você também possa ser uma força do bem, quer através das tuas contribuições econômicas, quer através do seu tempo. Te aviso, porém, que quem não dá 10 centavos de dólar também não dá 1 milhão de 10 milhões. O tempo para a dádiva é agora. Quando eu não tinha nada, comecei este processo. A recompensa é que se você dá, mesmo em tempos que você acha que não tem dinheiro ou que tem pouco, você ensina ao seu cérebro que tem mais que suficiente. Então você para de pensar em pobreza, em escassez, em falta e passa a focar em enriquecer-se, em ganhar mais, em obter mais. Eu gostaria que você iniciasse esse caminho. À medida que ouve esse livro, você não está só ajudando a si próprio a obter um futuro financeiro, mas também poderá ajudar 17 milhões de famílias americanas, ou do seu próprio país, ou da sua própria cidade, a matar a fome todos os dias. E como? Decidi fazer mais num ano do que já fiz em toda a minha vida. Em nome dos meus leitores, na altura da publicação deste livro, eu doarei 50 milhões de refeições aos homens, mulheres e crianças deste país que estão sem abrigo. Você ficaria surpreso em saber quem são essas pessoas. Alguns têm na memória as cicatrizes da guerra, outros têm problemas físicos ou mentais, mas milhões de outros são apenas como você e eu, que tinham uma vida normal. Depois veio o desemprego, um problema de saúde, uma perda familiar, e isso os levou ao precipício. Mas juntos nós podemos ajudá-los a sair dessa situação. Quando estava escrevendo esse livro, o Congresso americano cortou 8,7 bilhões de dólares do orçamento do programa de senhas de alimentação. Testemunhei em primeira mão o impacto devastador que esta medida teve nos voluntários e nas organizações sem fins lucrativos que trabalham muito para vencer a fome. Foi por isso que doei 50 milhões de refeições e que estou usando a minha influência para conseguir fundos que permitam oferecer 100 milhões de refeições para alimentar pessoas com fome. Você está convidado a se juntar, a ajudar. Fique sabendo que ao comprar esse livro, você está ajudando a alimentar pelo menos 50 pessoas. A minha esperança é que no final do livro esteja motivado a fazer também mais alguma coisa, uma doação talvez. Tem informações no final do livro de como você pode usar alguns trocados para ajudar a mudar o mundo. Há muitas formas simples de você ser generoso e deixar um legado do qual se orgulhará para sempre. Esse, sem dúvida, foi um capítulo muito longo. Eu sei que foi muito e espero não ter exagerado. Será que eu consegui te convencer sobre o que realmente é possível fazer na sua vida? Você pode imaginar qual será a sensação quando você passar de onde está hoje para um ponto onde realmente você quer estar? Qual será a experiência quando o dinheiro deixar de ser uma fonte de estresse, mas uma sensação de alegria, de orgulho, de tranquilidade? Esses serão os sentimentos que você vai experimentar a partir de agora, e não só na área financeira, mas em todas as outras áreas da sua vida. Se você chegou até aqui, quero te parabenizar, porque você faz parte do seleto grupo de apenas 10% das pessoas que não compraram um livro de ficção. Infelizmente, as estatísticas também mostram que menos de 10% das pessoas que compraram um livro não passam do primeiro capítulo. Isso é surpreendente e decepcionante. Eu escrevi esse livro para que fosse acessível, mas também para te dar a oportunidade de se aprofundar, para dominar o jogo, para se armar com os conhecimentos necessários para que domines as suas finanças de uma vez por todas. Não foi pensado para ser o livro vermelho dos investimentos. Por isso te convido e te desafio a se comprometer em fazer toda a viagem comigo ao longo dessas páginas. Eu prometo que o que você aprender aqui vai te acompanhar pelo resto da sua vida. Por isso, vire a página e me deixe te dar um vislumbre rápido do que será necessário para obter rendimentos. Um cheque que não só te manterá a vida que tens,
mas que também poderá te levar a um novo estilo de vida, sem nunca mais ter que se preocupar com dinheiro. Logo que você consiga isso, você só vai trabalhar porque quer, porque gosta. Então, olhe para a estrada à sua frente e vamos descobrir os 7 passos simples para a liberdade financeira. Fim do capítulo 1. Versão brasileira de Max Amadeus e Fábio McDowell.